A narrativa começa por nos apresentar o personagem principal, Kazuma, um jovem otaku recluso que raramente sai de seu quarto, a menos que seja absolutamente necessário. Seu quarto, assim como seu computador, está repleto de seus personagens favoritos. De maneira peculiar, hoje Kazuma se sente motivado a se aventurar ao ar livre porque um videogame que ele possui está prestes a ser lançado. Ele se prepara, faz sua higiene matinal e sai cedo. Após uma jornada de 5 horas de ônibus, ele chega ao seu destino. Ele consegue adquirir o videogame, mas não foi uma tarefa simples, já que não era o único interessado e as lojas estavam vendendo-o por um alto valor. Ele deve retornar para casa, mesmo que o sol seja seu pior inimigo. Seus olhos fatigados, após 3 dias sem dormir, não suportam a luz matinal, mas o esforço valeu a pena. Enquanto ele percorre a movimentada margem da estrada, uma jovem passa por ele, completamente absorta em seu telefone e sem perceber o que está ao seu redor. Kazuma se vira ao ouvir um ruído. É uma máquina agrícola se aproximando da garota. Sem hesitação, Kazuma corre em direção a ela, com a visão embaçada devido ao cansaço, mas isso não o impede de alcançar seu objetivo. Ele a retira do perigo, mas é atingido pela máquina no processo. Instantaneamente, ele mergulha na escuridão e, segundos depois, encontra-se sentado em uma cadeira, totalmente perplexo. À sua frente está um trono vazio e, ao longe, passos se aproximam. É uma divindade que se assenta no trono e, com um sorriso no rosto, revela-lhe que ele está morto. Kazuma só quer saber uma coisa: se a garota que ele empurrou para fora do perigo sobreviveu. A divindade lhe diz que ela realmente está viva e ilesa, embora não estivesse se ele não tivesse intervindo. A máquina que Kazuma ouviu era um trator operado por um idoso e teria parado antes mesmo de chegar perto da menina. Kazuma fica chocado. Sua morte foi completamente sem sentido, embora pelo menos ele tenha morrido de forma digna. A divindade, rindo, informa que não. O trator não o matou. Ele faleceu devido a um ataque cardíaco ao pensar que seria atropelado. Sua surpresa foi tão imensa que seu corpo assumiu uma postura estranha e ele inadvertidamente encharcou as calças de pavor antes de encontrar o fim. Nenhum dos presentes demonstrou simpatia. Seu semblante era tão cômico que até mesmo os médicos não puderam conter o riso. Kazuma estava enfurecido. Jamais tinha cruzado com essa divindade antes, e ela estava simplesmente zombando dele, uma afronta imperdoável. A divindade, por fim, se identificou. Seu nome era Aqua, incumbida de guiar as almas para o paraíso, embora considerasse isso tedioso. Então, ela propôs 2 alternativas a Kazuma. Ele poderia ascender aos céus, onde, na verdade, seria apenas uma alma, incapaz de assistir televisão, brincar ou se envolver em atividades carnais devido à ausência de um corpo, condenado à eterna velhice. Ou, em contrapartida, ele poderia renascer em um novo mundo, começando do zero. Ela ofereceu uma opção adicional que muitos rejeitavam, mas valia a pena mencionar. Ele poderia ser enviado para um mundo assolado pelo caos provocado pelo Rei Demônio, com a missão de derrotá-lo e aliviar o sofrimento das pessoas. Teria acesso a habilidades ou poderes especiais, além de manter as memórias de sua vida anterior, tornando uma escolha tentadora. Kazuma optou por aceitar a última proposta. Não tinha nada a perder e parecia intrigante, então começou sua nova jornada. Aqua apresentou diversas opções de habilidades para ele escolher, mas ele só podia selecionar 3. Então Kazuma se concentrou para encontrar uma combinação adequada. Imperturbável pelas queixas e provocações constantes de Aqua, ele a escolheu como uma de suas habilidades, mais para provocá-la do que por qualquer outra razão. Outra divindade emergiu do vazio e assumiu o papel de Aqua sem objeções. A solicitação foi aceita sem dificuldades, e assim, Kazuma e Aqua embarcaram em uma viagem para outro mundo por meio de um portal mágico. Kazuma aproveitou para provocá-la, deixando Aqua desolada. Ao chegarem, ela não conseguiu conter as lágrimas e se questionou sobre o que fazer a seguir. Kazuma ficou impressionado com o novo mundo. A divindade os havia enviado a uma cidade para iniciantes, onde precisavam se estabelecer e encontrar sustento. Com sua experiência em videogames, Kazuma sabia exatamente o que fazer. Ele se dirigiu diretamente à guilda dos aventureiros, enquanto Aqua resmungava e o seguia a contragosto. Adentram a guilda e Kazuma toma a iniciativa. Ele busca informações e tenta registrar-se, mas se depara com a ausência de uma taxa inicial, pois estão completamente sem recursos. Desanimados, sentam-se para ponderar sobre o próximo passo. Normalmente, em tais situações, jogadores costumam receber um montante mínimo para adquirir equipamento e comida. No entanto, neste caso, estão desprovidos de qualquer recurso. Determinada,
Aqua decide enfrentar o problema sozinha. Dirige-se diretamente a um sacerdote e proclama-se como a deusa Aqua, solicitando um empréstimo. O sacerdote deixa claro que não segue tal divindade, mas ao perceber que estão necessitados, concede-lhes o dinheiro necessário para começar. Constrangidos, Kazuma e Aqua efetuam o registro, passam pelo procedimento inicial e, em seguida, tocam em um cristal mágico que exibirá suas estatísticas e opções de ocupação. Kazuma, confiante, acredita que suas estatísticas serão excepcionais, mas o resultado é justamente o oposto, são bastante medianas, embora sua sorte seja notavelmente alta. Agora é a vez de Aqua, e todos ficam impressionados, e suas habilidades estão quase no mesmo nível das de uma deusa, o que lhe permite escolher qualquer trabalho que deseje. A guilda saúda Aqua calorosamente, enquanto Kazuma passa despercebido. A ação começa, os dias se sucedem e Kazuma e Aqua empenham-se incansavelmente para conquistar seus próprios meios de subsistência. Progressivamente, começam a se acomodar, embora de forma modesta. Um mês se esvai, e numa noite, antes de dormir, Kazuma percebe que ainda não cumpriram todas as suas obrigações. Eles não estão lá apenas para trabalhar, sua verdadeira missão é derrotar o Rei Demônio. O dia transcorre como de costume, e antes de deitar, Aqua decide que é hora de partir em uma missão de caça, que os levará a um nível superior e os aproximará de seu objetivo. Kazuma pondera sobre isso, embora saiba que é algo que devem fazer, ele não possui as habilidades necessárias, o que torna a empreitada perigosa. Aqua insiste que o protegerá, suas estatísticas não mentem, e ela é uma deusa, portanto, não tem mais tempo a perder. Kazuma decide aceitar a proposta, e assim começa sua verdadeira aventura. É um novo dia, e a luz solar atravessa as aberturas das tábuas onde Aqua repousa tranquilamente. Kazuma está questionando se isso corresponde às suas expectativas. Sendo aventureiros novatos, eles não dispõem de recursos para um quarto confortável. Portanto, acomodam-se em um celeiro, enfrentando a escassez de dinheiro para 3 refeições diárias e sequer mencionam a aquisição de roupas adequadas. Kazuma reflete sobre tudo isso enquanto observa Aqua dormir profundamente. Na noite anterior, ela prometeu que faria o seu melhor para sair de casa, mas agora está quase na hora do almoço e ainda repousa. Aqua acorda com entusiasmo, esquecendo-se de que hoje era o dia da missão, uma vez que já não precisam mais trabalhar na construção. Para Kazuma, essas manhãs não são agradáveis, pois ele esperou por ela durante toda a manhã, mas agora que ela acordou, é hora de se concentrar no trabalho. Dirigem-se a um campo para cumprir sua primeira missão, capturar e exterminar 5 sapos gigantes em 3 dias. Para Kazuma, a tarefa parecia simples até confrontá-los. Os sapos têm o tamanho de casas, alimentam-se de seres humanos e animais, especialmente cabras, e durante o período de acasalamento, tornam-se particularmente agressivos, exigindo que sejam caçados para evitar prejuízos. Kazuma corre em busca de sua vida enquanto é perseguido por um dos sapos. No entanto, Aqua, à distância, diverte-se com sua corrida desesperada e começa a gargalhar. Sua risada alta atrai a atenção do sapo para ela, e Kazuma percebe o perigo iminente. Ele tenta diverti-la, mas Aqua está tão absorta em zombar dele que não lhe dá atenção. O sapo salta em sua direção e a engole inteira com sua língua, absorvendo-a lentamente. Kazuma age rapidamente, empunha sua espada e acaba com a vida do sapo. Felizmente para Aqua, o sapo permaneceu imóvel enquanto estava prestes a engoli-la, o que facilitou seu resgate. Aqua, coberta de muco e sujeira no chão, está apenas chorando. Ela agradece a Kazuma por salvá-la e tenta abraçá-lo, mas está suja, então Kazuma rejeita. Aqua sente-se desconfortável, desejando se limpar e comer algo adequado, mas não consegue fazê-lo. Em vez disso, ela desabafa sua raiva imaginando que está enfrentando outro sapo. Ela investe com um ataque ardente de seu punho, concentrando toda sua ira e vigor enquanto avança com determinação contra o sapo. Kazuma tenta alertá-la, mas seus avisos caem em ouvidos moucos. O soco perde sua eficácia ao encontrar a pele resistente do sapo, não infligindo dano algum, e Aqua acaba sendo engolida por outro sapo. Kazuma age rapidamente e a resgata, decidindo encerrar as atividades do dia. Graças a Aqua, eles obtiveram 2 sapos para descansar. Embora a recompensa por essas criaturas não seja particularmente generosa, a carne delas é saborosa, proporcionando ao menos uma refeição decente. Kazuma sugere que essa missão se revelou excessivamente desafiadora para eles, e talvez fosse sensato procurar e recrutar um terceiro membro para o grupo,
o que seria de grande valia. Aqua concorda com a ideia e começa a criar um cartaz para fixar na guilda. Após a conclusão do cartaz, resta-lhes apenas aguardar. Kazuma e Aqua passam horas esperando, mas não há sinal de interesse de outros aventureiros em se juntar a eles. Isso não surpreende, pois são aventureiros de baixa categoria, tornando a tarefa de encontrar companhia desafiadora. Ao meio-dia, ainda sem um possível recruta à vista, decidem sentar-se e elaborar seus próximos passos. Nesse momento, uma voz interrompe a conversa. Uma maga chamada Megumi aparece e manifesta seu interesse em se unir ao grupo. Megumi é um tanto peculiar. Além de seu cajado característico de magos, ela ostenta um tapa-olho no olho esquerdo, o que desperta a curiosidade. Ela possui habilidades mágicas de alto nível, especialmente em magia explosiva, o que inicialmente faz Kazuma suspeitar de suas afirmações. No entanto, Aqua está ciente de suas habilidades e permite que ela continue sua narrativa. Megumi compartilha um pouco sobre sua história, mas desfalece no meio da conversa, devido à falta de alimentação nos últimos 3 dias. Com pena dela, Kazuma fornece-lhe comida. Após verificar seu cartão de guilda e confirmar a veracidade das palavras de Megumi, decidem embarcar em uma missão para testar suas habilidades. A caçada aos sapos gigantes continua, com Kazuma liderando o grupo e dando instruções. Megumi assume a responsabilidade de enfrentar um dos sapos, enquanto ele e Aqua concentram-se no outro. Aqua avança e tenta derrotar o sapo com um golpe de punho, mas é em vão e acaba sendo engolida. Kazuma se apressa para resgatá-la, mas fica atônito com a visão impressionante. Megumi está lançando um encanto e uma aura de magia sombria a envolve, dirigindo-se em direção ao sapo. Quando conclui o lançamento, seu feitiço atinge o sapo, desintegrando-o por completo. Esse impacto desperta outro sapo que estava oculto no subsolo, mas Megumi utilizou toda sua energia no ataque e cai inconsciente. O sapo agarra Megumi, prestes a devorá-la, e Kazuma rapidamente põe fim à vida dos 2 sapos para resgatar tanto Aqua quanto Megumi. A missão foi bem sucedida, conseguiram eliminar os 5 sapos gigantes, agora precisam voltar à guilda para receber sua recompensa. Enquanto seguem em direção à guilda, Kazuma carrega Megumi nas costas. Tanto Aqua quanto Megumi estão cobertas de muco, completamente imundas e exalando um odor desagradável, o que resulta em queixas incessantes. Megumi e Aqua não cessam de discutir sobre a missão, o que inquieta Kazuma, pois ele precisa lidar não apenas com o comportamento infantil de Aqua, mas agora também com o de Megumi. Kazuma reluta em aceitar Megumi como membro do grupo e manifesta isso abertamente. Apesar do potencial de sua magia explosiva, ele considera que, caso ela não possua outra forma de magia útil para a equipe, poderia ser um fardo. Ao chegarem à guilda, as pessoas não param de comentar sobre como Kazuma é indecente por transportar 2 jovens indefesas cobertas de muco. Megumi aproveita a oportunidade para fazer uma chantagem com Kazuma. Ela deseja continuar fazendo parte do grupo mesmo sem pagamento, desde que possa usar sua magia de explosão e tenha algo para comer. Isso já é o suficiente. Isso força Kazuma a aceitá-la relutantemente, tornando Megumi oficialmente parte da equipe. Dentro da guilda, Kazuma assume a responsabilidade da burocracia necessária. Eles recebem seu pagamento e partem. A missão foi árdua para tão poucos benefícios, então eles precisarão encontrar uma solução se desejarem uma vida mais confortável. Enquanto Kazuma pondera sobre isso, uma jovem se aproxima dele, tendo visto o cartaz de recrutamento e expressando interesse em se juntar ao grupo. Kazuma fica totalmente cativado ao vê-la. Ela possui habilidades de cavaleiro, que serão inestimáveis devido à sua destreza com a espada, e também é extremamente adorável. A jovem se apresenta como Darkness, adotando uma postura muito séria, mas quando respira, perde completamente o controle e revela sua verdadeira personalidade. Darkness deseja ingressar no grupo e está disposta a fazer qualquer coisa para ser aceita. O radar de Kazuma é acionado, há algo peculiar nela, assim como ocorreu com Aqua e Megumi. Essa peculiaridade pode ser percebida em seus olhos, portanto, ele deve permanecer vigilante. Darkness não possui noção de espaço pessoal e se aproxima o máximo possível de Kazuma para indagar sobre o estado de Aqua e Megumi, uma vez que notou que chegaram cobertas de gosma. Kazuma compartilha informações sobre a situação, tentando afastá-la ao explicar que ele não possui habilidades especiais, que Aqua é muito atrapalhada e que Megumi só pode lançar um feitiço por dia. No entanto, isso tem o efeito oposto em Darkness. Ela não se desanima, mas fica ainda mais determinada. Está disposta a se colocar como escudo humano,
se necessário, uma vez que nunca conseguiu acertar um único golpe em batalha devido à sua incapacidade de concentrar-se adequadamente. Kazuma esperava uma reação assim, pois seu radar raramente falha, e, portanto, ele a rejeita. Já está saturado com a presença de Aqua e Megumi, mas Darkness não desiste. De maneira desajeitada, ela tenta seduzi-lo com seus encantos. Kazuma, sendo um virgem otaku, é pego de surpresa, mas consegue sair da situação ao fingir estar sob a influência do álcool. Ele se afasta e vai para casa, deixando Darkness sozinha. No dia seguinte, na guilda, Aqua está realizando truques de mágica, o que diverte os aventureiros que passam por lá. Kazuma senta-se ao lado de Megumi para uma refeição e, nesse momento, decide verificar seu cartão de aventureiro. Ele descobre que possui 3 pontos que podem ser trocados por habilidades, mas precisa encontrar alguém disposto a ensiná-lo. Enquanto Megumi sugere que aprender magia explosiva seria uma boa ideia, Darkness entra na guilda, avista Kazuma e se dirige diretamente a ele para continuar a conversa do dia anterior. Kazuma gentilmente rejeitou sua abordagem no dia anterior, mas hoje ele não está disposto a perder tempo. Então, assim que ela toca no assunto, ele a rejeita de forma direta. Isso não entristece Darkness, na verdade, a deixa contente e cheia de entusiasmo. Kazuma fica surpreso com a reação dela, mas sua intenção é se livrar dela o mais rapidamente possível. Nesse momento, uma garota chega, aparentemente amiga de Darkness, e aconselha-a a não insistir na mesma abordagem. Kazuma nota a garota e fica intrigado. Deseja saber seu nome e profissão, pois percebe que ela pode ser útil. A garota se apresenta como Chris, uma experiente ladra, e Kazuma considera que não faria mal aprender algo com ela. O único problema é o dinheiro, mas Chris está disposta a ensiná-lo pelo preço de uma simples cerveja. Kazuma aceita de bom grado e os dois partem da guilda. Uma vez fora da guilda, Chris ensina a ele a habilidade mais básica de um ladrão, que envolve o uso da magia de atração para subtrair objetos de seus oponentes. Ela pratica a técnica com as moedas de Kazuma, permitindo-lhe aprender o movimento e registrá-lo em seu cartão de aventureiro. Kazuma escolhe 3 variações dessa habilidade e adquire o conhecimento rapidamente. Chris propõe um duelo para testar as habilidades de Kazuma e para que ele possa recuperar suas moedas. Kazuma aceita, porém, acaba sendo enganado por Chris, que lhe entrega pedras em vez de moedas. Determinado a não ser derrotado, Kazuma utiliza sua habilidade de atração para puxar a calcinha de Chris para sua mão, deixando-a completamente desprotegida. Eles retornam à guilda, onde Aqua e Megumi se aproximam, curiosas sobre o que aconteceu. Darkness compartilha a história, revelando que após Kazuma obter a calcinha de Chris, ele a fez devolver suas moedas e estabeleceu seu próprio preço para devolver a calcinha dela, uma atitude cruel. Os membros da guilda ficam surpresos e julgam Kazuma, mas ele considera que era uma ação necessária. Darkness aproveita a situação para se apresentar a Megumi e Aqua, algo que Kazuma não consegue impedir, pois sabe que essas duas não se oporiam à inclusão de Darkness na equipe. Megumi e Aqua insistem que Darkness deve se juntar ao grupo, mas antes que Kazuma possa dar sua opinião, os sinos da cidade começam a tocar, sinalizando uma emergência, o que significa que todos os aventureiros devem se dirigir imediatamente ao portão principal. Kazuma não possui conhecimento prévio sobre o que está ocorrendo, mas decide seguir o grupo. No horizonte, uma grande nuvem verde se aproxima, e todos começam a demonstrar entusiasmo. É o momento da colheita anual de repolhos, então todos se preparam para o que está prestes a acontecer. Kazuma se surpreende com a realidade deste mundo, onde os repolhos têm asas e se assemelham a pássaros. A animação é evidente em Aqua e em todos os outros aventureiros quando os repolhos finalmente chegam e a caça tem início. Enquanto todos se envolvem na luta contra esses vegetais alados, Kazuma apenas deseja descansar. No entanto, a quantidade de repolhos é tão avassaladora que muitos aventureiros acabam se ferindo. Darkness decide se sacrificar como um escudo humano para proteger os companheiros caídos. Os incessantes ataques dos repolhos gradualmente desgastam suas roupas, revelando sua pele. Ninguém parece disposto a ajudá-la, já que todos estão concentrados na colheita, mas Megumi enxerga uma oportunidade para empregar seus ataques explosivos. Kazuma tenta impedi-la, mas é tarde demais, e Megumi lança um ataque de tal magnitude que aniquila todos os repolhos de uma só vez. Aqua entra em ação e, usando sua magia, presta socorro aos feridos e restaura o ânimo de todos. Enquanto isso, Kazuma, com sua habilidade de ladrão, contribui ajudando a carregar os repolhos. A celebração se dá com todos saboreando os repolhos, que, para surpresa de Kazuma, são surpreendentemente saborosos. Aqua, Megumi e Darkness estão radiantes por terem sido úteis e demonstrado suas habilidades. Darkness aproveita o momento para se apresentar novamente. Todos testemunharam suas capacidades,
habilidades, então ela expressa seu desejo de fazer parte do grupo deles. Kazuma não vê razão para recusar. Embora ela possa ser desajeitada com a espada, possui pontos fortes e é adorável, o que faz dela uma adição interessante. Além disso, é raro encontrar um grupo com 3 membros que têm habilidades avançadas, e se forem desenvolvidas adequadamente, poderão ser imbatíveis. Kazuma resgata seus pontos e adquire uma nova habilidade, aprendendo a usar a magia da água. Kazuma possui fraqueza em seu estado atual, mas pode ser um ativo valioso se dedicar esforço a melhorar suas habilidades. Darkness se aproxima dele para exibir sua recém-adquirida armadura, adquirida com os lucros obtidos na colheita de repolhos. Megumi, por sua vez, não para de se vangloriar sobre seu novo cajado, enquanto Aqua discute com a guilda proprietária por não receber a recompensa merecida. Ela está bastante irritada por ter coletado alfaces em vez de repolhos, o que a impediu de ganhar dinheiro. Aqua se aproxima de Kazuma, indicando que há problemas. Ela quer saber quanto dinheiro conseguiram na missão anterior e, para surpresa dos 3, eles fizeram uma pequena fortuna. Aqua precisa quitar sua dívida, pois acreditava que ganharia muito dinheiro e acabou gastando mais do que deveria. Ela usa sua influência para persuadir Kazuma a emprestar-lhe algum dinheiro, o que acaba conseguindo. Com o restante do dinheiro, Kazuma realiza algumas compras, adquirindo uma vestimenta que condiz com sua personalidade e uma espada. Todos estão animados e ansiosos para testar suas novas aquisições em uma próxima missão. Megumi deseja eliminar monstros de nível baixo com suas habilidades mágicas. Darkness está disposta a servir como um escudo humano, e Aqua está em busca de uma missão que ofereça uma recompensa financeira considerável. Dirigem-se ao quadro de missões, mas descobrem que as disponíveis são direcionadas a aventureiros experientes. A escassez de missões deve-se, em grande parte, ao fato de que a maioria dos monstros se escondeu em decorrência da presença de um pequeno exército das forças do Rei Demônio na região. Dada a falta de opções, cada um dos membros do grupo opta por um caminho diferente. Aqua envolve-se em atividades comerciais, Darkness visita sua família e Megumi deseja experimentar sua magia, forçando Kazuma a acompanhá-la. Cada um estabelece uma nova rotina, e os dias passam. Megumi encontra um castelo que pode destruir facilmente com sua magia, então ambos praticam suas explosões diariamente, com Kazuma analisando e estudando as técnicas. Com o passar do tempo, Kazuma torna-se um especialista em explosões, demonstrando o desejo de aprender ainda mais no futuro, o que entusiasma Megumi. Um dia, enquanto estão na guilda desfrutando de bebidas, os sinos da cidade repentinamente ecoam, indicando uma situação de emergência. Todos os aventureiros são chamados a se reunir no portão principal. Em uma elevada formação rochosa, surge a figura de um homem montado em um cavalo, ambos sem cabeça. Ele é o comandante das tropas do Rei Demônio e está presente para descobrir quem está atacando seu castelo diariamente com explosões mágicas. Os aventureiros ficam intrigados e rapidamente lançam olhares na direção de Megumi e outra garota com habilidades semelhantes. Megumi reúne coragem e decide enfrentar o homem. Ela se apresenta e o desafia. Mesmo diante de ameaças de morte e outros perigos, ela continua a lançar explosões contra o castelo. Kazuma fica surpreso, mas reconhece a coragem de Megumi, demonstrada diante de todos os aventureiros presentes. O homem perde a paciência e decide que não há mais espaço para brincadeiras. Ele lança uma maldição sobre Megumi, porém, a escuridão decide protegê-la. Megumi terá uma semana para conviver com essa maldição, e se não for ao castelo para se redimir pelo que fez, o homem não removerá a maldição, o que resultaria na morte de Darkness. Megumi está decidida a salvar sua amiga, independentemente dos desafios que enfrentará. Kazuma, preocupado, decide não deixá-la enfrentar essa ameaça sozinha, então juntos traçam um plano para lidar com a situação. Antes de partirem, Aqua conjura um feitiço que remove a maldição. Sendo uma deusa, essa tarefa é fácil para ela, o que deixa todos aliviados, com exceção de Kazuma e Megumi. Eles já haviam se preparado para a missão, e agora que Aqua resolveu o problema, eles se sentem frustrados. Aqua, por sua vez, dorme tranquilamente em uma cama improvisada de palha, sem se preocupar com os problemas. Kazuma, por outro lado, está genuinamente preocupado com o futuro do grupo. A falta de missões e a escassez de dinheiro os colocam em uma situação delicada. Todos se reúnem na guilda para discutir sua situação. Embora o dinheiro seja escasso, as missões disponíveis são destinadas a aventureiros de classificação mais elevada devido à sua dificuldade. Aqua não perde tempo e implora a
Kazuma que aceite uma missão. Ela está cansada de trabalhar em meio período vendendo suas criações no centro da cidade e acumulando dívidas. Enquanto isso, Darkness está ansiosa para embarcar em uma missão, pois vê a oportunidade de ser útil como um escudo humano. Megumi demonstra alguma hesitação, mas seguir as instruções de Kazuma não é um problema para ela. Além disso, ela vê a oportunidade de usar sua magia explosiva durante a missão. Kazuma concorda, ciente dos riscos, mas consciente da necessidade de dinheiro. Ele então pede a Aqua que escolha uma missão. Contudo, ele tem suas suspeitas e, antes que ela tome uma decisão impulsiva, ele a interrompe para analisar cuidadosamente a missão. Aqua havia escolhido uma missão extremamente perigosa, quase certa de levar à morte. Kazuma estava certo em impedi-la de avançar com essa ideia. Juntos, examinam o quadro de missões em busca de algo mais adequado para as habilidades de Aqua. Eles encontram uma tarefa perfeita para ela: purificar um lago infestado de monstros. Embora haja criaturas no local, a missão não exige que sejam mortas, tornando-a menos perigosa. Kazuma pergunta quanto tempo levará para concluir a purificação. Aqua, confiante em suas capacidades divinas, diz que talvez meio-dia, mas, como deusa, pode purificar a água simplesmente tocando-a com seu corpo. Kazuma sugere que ela poderia realizar a missão sozinha e reivindicar a recompensa total, mas Aqua precisa de alguém para protegê-la dos monstros do lago, o que torna essa opção inviável. Eles elaboram um plano. Aqua entra em uma gaiola de ferro e é deixada à beira do lago, onde ela pode purificar gradualmente a área. As primeiras 2 horas passam sem incidentes, sem mudanças visíveis e nenhum sinal de monstros nas proximidades. Kazuma, Megumi e Darkness observam Aqua à distância, preparados para intervir caso algum monstro apareça e ela precise de ajuda. Depois de algum tempo, os monstros emergem da água para atacar Aqua. Eles não conseguem penetrar na gaiola, garantindo a segurança dela, embora ela esteja visivelmente assustada e peça socorro. No entanto, nenhum dos 3 a resgata, sabendo que ela não está realmente em perigo, e qualquer intervenção prejudicaria o progresso da missão. 7 horas se passam, o lago é finalmente purificado, os monstros se retiram, e é hora de reivindicar a recompensa. No entanto, Aqua está profundamente traumatizada pela experiência. Ela se recusa a sair da gaiola, ignorando os apelos de Kazuma, Megumi e Darkness. Tudo o que ela quer é permanecer lá, pedindo para ser levada imediatamente de volta à cidade. Mesmo com a oferta deles para reivindicar a recompensa em seu nome, Aqua permanece inerte, claramente abalada. Enquanto isso, em algum lugar distante, um grupo de jovens enfrenta um dragão. Seu líder, Kyoya, se prepara para enfrentar o dragão, enquanto seus companheiros o instam a recuar. Kyoya é um herói enviado a esse mundo por Aqua. Ela concedeu-lhe poderes e uma espada amaldiçoada para cumprir sua missão. Após derrotar o dragão, eles retornam à cidade para comemorar. No entanto, durante a celebração, Kyoya ouve uma voz familiar e se apressa para verificar. Enquanto isso, Kazuma e as outras garotas chegam à cidade, mas Aqua, ao contrário dos demais, nunca quis deixar a jaula durante toda a viagem, ela simplesmente cantou. Kyoya se apressa até a gaiola onde Aqua está presa. Ele a reconhece como sua deusa, aquela que prometeu salvar o mundo. Vê-la nessa situação o move profundamente. Ele a chama, mas Aqua está tão absorta que não o ouve. Kazuma sussurra a ela que um devoto está ao seu lado, alguém que a chama de deusa, e ela deve agir. Recobrando a compostura, Aqua lembra de sua divindade e volta à sua essência. Ela sai da gaiola e se aproxima do devoto para ver do que ele precisa, embora não o reconheça. Kyoya fica desapontado, enquanto Aqua finge não se lembrar dele. Ela enviou muitas pessoas para esse mundo e não pode recordar todas. Kyoya compreende a situação, mas tenta convencê-la a partir com ele, pois considera inaceitável que uma deusa fique aprisionada. Kazuma tenta explicar, mas Kyoya interpreta mal a situação e fica furioso, determinado a proporcionar à sua deusa a vida que ela merece junto com as outras garotas de seu grupo. No entanto, Aqua recusa a oferta, e o mesmo acontece com Megumi e Darkness. Quando Kazuma ouve isso, ele se despede e todos começam a se afastar, mas Kyoya os impede. Ele desafia Kazuma para um duelo. O vencedor terá Aqua como prêmio. Kazuma aceita prontamente e se lança ao combate, sem tempo a perder. Ele ataca Kyoya e o desarma, utilizando sua habilidade de ladrão para roubar sua espada amaldiçoada e, em seguida, desferindo um golpe na cabeça de Kyoya, deixando-o fora de combate. Os demais integrantes do grupo de Kyoya, 2 mulheres, surgem e estão prontos para se confrontar por ele. Kazuma não está disposto a brincadeiras e avisa que trata homens e mulheres de forma igual, não demonstrando piedade para nenhum deles. A questão é encerrada, e todos se dirigem à guilda para receber a recompensa pela missão. Quando chegam à guilda, Aqua recebe seu
pagamento, mas, ao mesmo tempo, é informada de que a gaiola que Kyoya danificou ao tentar resgatá-la vale o dobro da recompensa, resultando em uma enorme dívida para ela. Kyoya entra na guilda e confronta Kazuma. Aqua aproveita a oportunidade para dar um tapa no rosto de Kyoya e exige 3 vezes o valor do dinheiro que der. Relutantemente, Kyoya concede a quantia extra, e Aqua parte felizmente para satisfazer sua fome. Kyoya não deseja mais problemas, ele apenas quer que Kazuma devolva sua espada amaldiçoada. No entanto, Megumi informa a Kyoya que a espada já não está mais em posse deles. Desesperado, Kyoya começa a procurar por sua espada amaldiçoada, enquanto os outros membros do grupo simplesmente observam, se alimentam e riem da situação. Os sinos da cidade começam a soar, sinalizando uma emergência, o que faz com que todos os aventureiros se reúnam no portão principal. Ao chegarem lá, todos ficam surpresos ao ver o homem sem cabeça montado em um cavalo sem cabeça. Ele está irritado porque ninguém foi até seu castelo. Para o homem sem cabeça, é inaceitável que ninguém tenha ido ao seu castelo. Kazuma informa que eles cessaram de lançar magias explosivas no castelo, por isso não compreende sua raiva. O homem sem cabeça insiste que isso não é verdade. Megumi continuou com os ataques, e desde então, ela desmaia após realizá-los, tendo um cúmplice em seu plano. Aqua sai em sua defesa, argumentando que, graças a esse homem, eles não receberam nenhuma missão e ficaram sem dinheiro, tornando seu protesto justo. O homem sem cabeça fica indignado, incapaz de acreditar que seus amigos não buscaram vingar a morte de um dos integrantes de sua equipe. Nesse momento, a escuridão aparece, deixando o homem sem cabeça sem palavras, pois somente ele poderia remover a maldição. Aqua mantém a calma em seu rosto, afirmando que a maldição foi facilmente removida e ela não teme as consequências. O homem enche-se de raiva e decide lançar uma maldição sobre toda a cidade. Antes que ele possa concretizar esse plano, Aqua invoca um feitiço abençoado que prejudica o homem sem cabeça. Sua fúria aumenta e ele tenta fazer outro movimento, mas Aqua o detém com sua magia, enquanto ri da situação. Percebendo que Aqua não pode impedi-lo de liberar uma parte de seu exército para atacar a cidade, os habitantes ficam aterrorizados. O exército de mortos-vivos está especialmente interessado em Aqua, pois acreditam que ela é a chave para a salvação. Aqua desesperadamente corre pela área, chamando por Kazuma em voz alta e correndo em sua direção para pedir ajuda. Kazuma, inicialmente sem saber como reagir e relutante em se envolver em mais problemas, se vê forçado a agir devido à perseguição persistente de Aqua. Ele concebe um plano, conduz os mortos-vivos em direção ao homem sem cabeça enquanto Megumi se prepara para um ataque. Quando dá a ordem, Megumi libera sua poderosa magia explosiva sobre os mortos-vivos. Eles conseguem derrotar o exército, mas o homem sem cabeça permanece vivo. Ele decide que é hora de parar de brincar e confrontá-los diretamente. A cidade inteira se une contra ele, determinada a não permitir que ele prejudique Higino. Um grupo de corajosos cidadãos ataca o homem, apesar dos avisos de Kazuma, mas eles não o ouvem. O homem sem cabeça arremessa sua própria cabeça para o alto, detendo o tempo e executando movimentos rápidos para matar cada um deles. Todos estão aterrorizados, e Kazuma percebe que, se não encontrar a fraqueza do inimigo, todos acabarão mortos. Kazuma se acalma e começa a pensar em soluções. Ele experimenta diferentes tipos de magia para descobrir o que afeta o homem sem cabeça, percebendo que ele tem aversão à água. Agora munido com esse conhecimento, é hora de contra-atacar. Kazuma utiliza sua magia para jogar água no homem sem cabeça, mas este se esquiva habilmente. Kazuma, então, pede ajuda aos cidadãos da cidade, mas seus ataques não conseguem atingir o alvo. Nesse momento, Aqua aparece. Embora esteja chateada com a atitude de Kazuma em relação a ela reconhece que, como deusa, deve demonstrar seu poder, e é exatamente o que faz. Ela concentra todo o seu poder mágico e lança um feitiço de água contra o homem sem cabeça. O feitiço é tão avassalador que afeta toda a cidade, destruindo a muralha principal, mas deixando o homem incapacitado. Embora o homem sem cabeça não esteja morto, ele perdeu grande parte de seu poder mágico. Ele tenta mais uma vez arremessar a cabeça para o alto para fazer um movimento, mas Kazuma age com rapidez. Usando suas habilidades de ladrão, ele arranca a cabeça do homem sem cabeça e começa a brincar com ela, chutando-a ao redor como se fosse uma diversão. A cidade inteira se junta à brincadeira, deixando o homem sem cabeça completamente desorientado. Aproveitando a oportunidade, Aqua abençoa o homem sem cabeça, fazendo-o desaparecer completamente e assim salvando a cidade e todos os seus habitantes. Darkness se ajoelha em luto pelos que caíram na batalha, conhecendo todos eles e lamentando não ter tido a oportunidade de compartilhar um último brinde com esses companheiros. Os homens que surgem atrás de Darkness, apesar de um pouco desconfortáveis,
estão vivos graças aos poderes de Aqua como deusa, e todos estão em perfeita saúde. A escuridão está profundamente envergonhada, pois não esperava que esses homens atendessem ao seu pedido e agora não sabe como lidar com a situação, enquanto todos riem da reviravolta cômica. No dia seguinte, Kazuma vai até a guilda, onde encontra Aqua, Megumi e Darkness, todos curtindo alegremente. Aqua, como de costume, tenta provocar Kazuma, mas são interrompidos pelo dono da guilda. Ela anuncia que eles receberam uma recompensa por enfrentar e sobreviver a um membro das forças do Rei Demônio. Todos na guilda expressam sua gratidão, reconhecendo que, se não fosse pela intervenção deles, teriam enfrentado um destino terrível. Kazuma fica estupefato ao ver a quantia generosa de moedas como recompensa, o que, teoricamente, lhes permitiria viver confortavelmente sem preocupações. Animado, ele menciona sua intenção de se aposentar das aventuras para as meninas. No entanto, nenhuma delas concorda, pois sua missão principal é derrotar o Rei Demônio, e esse é o motivo de estarem ali. Para a decepção de Kazuma, eles também têm que arcar com os custos dos danos causados por Aqua quando lançou seu feitiço, pois o Estado não quer assumir total responsabilidade. Como resultado, sua riqueza diminui significativamente, especialmente quando dividida entre 4 pessoas, então as aventuras continuam. Com a chegada do inverno após a batalha, também chegam os reparos da cidade. Kazuma está na guilda, preocupado com a necessidade de dinheiro. Aqua ouve seus pensamentos e compreende completamente, e todos necessitam de recursos, o que significa que precisam aceitar uma missão lucrativa para garantir o suficiente. Embora Kazuma sinta que seria mais fácil dar a Aqua uma parte dos ganhos da última batalha, isso o enfurece, pois eles já têm dívidas devido a Aqua, mas ela continua insistindo em pedir dinheiro. Megumi e Darkness entram na guilda e se unem à discussão. Agora que estão todos reunidos, é hora de escolher qual missão empreender. Aqua escolhe uma missão bem remunerada, Darkness opta por uma que envolve prováveis confrontos com lobisomens, e Megumi seleciona uma que lhe permite usar sua magia explosiva. No entanto, todas essas missões são difíceis e potencialmente fatais, o que as torna opções arriscadas demais. Kazuma encontra uma missão com um nome aparentemente fácil: caçar espíritos da neve. Esses espíritos são realmente fracos e não representam uma ameaça significativa, tornando sua captura uma tarefa relativamente simples. Quando eles chegam à montanha, localizam rapidamente os espíritos da neve e iniciam a operação. Usam redes e recipientes para capturá-los e, quando os espíritos estão exaustos, Megumi utiliza sua magia para concluir a tarefa. Com seu objetivo alcançado, Kazuma decide que é hora de partir. No entanto, Aqua alerta que a batalha está apenas começando. A maioria dos grupos recusa essa tarefa devido à sua dificuldade, mas Kazuma, vindo do Japão, desconhece esses detalhes. Ele não sabia que prejudicar os espíritos da neve significava enfrentar o samurai encarregado de protegê-los. Essa revelação deixa Kazuma em pânico, sem saber como proceder. Aqua sugere que a melhor abordagem seja implorar por misericórdia, ajoelhar-se e libertar os espíritos cativos. Dessa forma, o samurai provavelmente permitirá que eles saiam ilesos. Inicialmente, Kazuma tem dificuldade em acreditar nisso, mas quando vê Aqua genuinamente ajoelhada, ele compreende que ela está falando sério. Por outro lado, Darkness se recusa a seguir essa abordagem devido à sua forte honra, mas Kazuma não hesita em se aproximar dela e forçá-la a se ajoelhar. Aqua adverte Kazuma com um grito insistente, ordenando-lhe que largue a arma. Justo quando ele está prestes a obedecer, o samurai move sua espada com precisão mortal, encerrando sua vida. Kazuma se encontra de volta àquele vazio, sentado em uma cadeira em frente a outra deusa chamada Eris, uma figura oposta a Aqua, caracterizada por sua doçura e educação. Eris olha para Kazuma com compaixão, consciente de tudo o que ele experimentou. Em virtude disso, ela se oferece para reencarná-lo no Japão, em uma família rica onde ele não precisaria se preocupar com nada. Essa oferta é extremamente tentadora para Kazuma, e ele aproveita a oportunidade para compartilhar o fardo de suas experiências passadas e o quão desafiadora tem sido sua jornada até então. Kazuma parece ansioso com a perspectiva de sua nova vida enquanto desabafa sobre as dificuldades que enfrentou. No entanto, quando ele conclui sua narrativa, lágrimas involuntárias brotam de seus olhos, surpreendendo-o. Justo quando Kazuma está prestes a iniciar o processo de reencarnação, ele ouve a voz de Aqua interrompendo tudo. Ela chama por ele, afirmando que o curou e que ele pode voltar. No entanto,
Eris havia dito a ele que isso era impossível, deixando-o cético quanto à reviravolta. Aqua, visivelmente irritada, indaga sobre a identidade da deusa supervisora e ao descobrir que é Eris, sua raiva cresce. Ela não poupa insultos e, com sua influência divina, traz Kazuma de volta. Ao recobrar a consciência, Kazuma fica atordoado por sua morte recente e questiona como isso aconteceu. Com sinceridade, Aqua admite que ele foi decapitado pelo samurai, mas assegura que agora ele está bem. Megumi e Darkness o abraçam aliviados, celebrando o retorno à vida de seu amigo. No entanto, Kazuma não pode deixar de pensar na aparente falta de missões iniciantes que possam completar sem sofrer ferimentos. Quando eles chegam à guilda para comemorar, Aqua faz um pedido exagerado de comida, aproveitando-se da distração de Kazuma, que está perdido em pensamentos sobre Eris. O inverno persiste, e Aqua tenta se aquecer com uma fogueira improvisada que está à beira de se extinguir. Com pressa para reacendê-la, ela acaba decidindo queimar o antigo colete de Kazuma. Kazuma fica contrariado e tenta evitar que a fogueira se extinga, mas seus esforços são em vão. Ele percebe que é hora de tomar medidas para melhorar a situação do grupo. Eles chegam a uma loja de conveniência onde Kazuma planeja adquirir os itens necessários para atualizar seus equipamentos. Antes de entrar, ele adverte Aqua a se comportar e evitar comportamentos impulsivos. Assim que entram na loja, Aqua imediatamente se dirige à proprietária e, agarrando-a pelo colarinho, começa a proferir insultos. Kazuma intervém prontamente, usando uma cabeçada para deter Aqua, e pede desculpas à dona da loja, que é sua amiga de longa data. Ela se chama Viz, uma Ligia governante dos mortos-vivos, mais conhecida como a Rainha dos Mortos. Apesar de seu status, Viz é uma pessoa de grande bondade, preocupada em guiar espíritos errantes para a vida após a morte. Kazuma e seu grupo conheceram Viz por acaso, embora a reação inicial de Aqua tenha sido hostil. No entanto, decidiram não causar problemas a Viz devido à sua natureza amigável. Kazuma está na loja para aprender uma nova habilidade com a ajuda de Viz. Aqua fica furiosa ao saber disso, pois acredita que Kazuma deveria tê-la consultado em vez de procurar uma lista para instrução. Ela perde a paciência e ataca Viz ao descobrir que Aqua é uma deusa. Viz fica apavorada, embora Kazuma assegure que não tem a intenção de machucá-la. Viz revela que é um dos 8 líderes do exército do Rei Demônio, o que aumenta o temor de Aqua. Esta, por sua vez, joga Viz no chão com a intenção de terminar com sua vida. Kazuma novamente a impede, argumentando que Viz é inofensiva e que, até onde se sabe, ela nunca prejudicou seres humanos. Viz explica que sua missão é criar uma barreira entre o Rei Demônio e os humanos, permitindo que um dos 8 líderes viaje entre os dois mundos sem obstáculos. Essa informação é de grande valor e Kazuma, como aventureiro, não pode deixar passar essa oportunidade. Ele compreende que Viz está diretamente conectada ao Rei Demônio e que manter um relacionamento com ela pode ser benéfico até que estejam preparados para confrontar o Rei Demônio. Aqua finalmente se acalma e permite que Kazuma siga em frente com seus planos. Eles concentram-se na nova habilidade que Kazuma está prestes a aprender. As habilidades de Viz só são aplicáveis em outras pessoas, e é por isso que Aqua se oferece para ser a receptora. Viz instrui Kazuma sobre como absorver mana das pessoas para aumentar seu poder, embora ela própria não consiga realizar tal feito. Este ensinamento não é uma opção para Aqua, já que ela não está disposta a participar desse processo. Após a lição, Kazuma adquire uma nova habilidade e planeja deixar a loja, mas um idoso chega com uma proposta de emprego para Viz. A tarefa envolve a purificação de uma mansão abandonada, e como recompensa, eles receberiam a chance de viver lá e um pagamento adicional. Kazuma não deixa essa oportunidade escapar, então eles partem imediatamente para a mansão. Aqua é incumbida da tarefa de purificação da mansão. Cada membro do grupo se instala em seus quartos, deixando todo o trabalho noturno para Aqua. Entretanto, no meio da noite, Kazuma acorda com uma urgência em usar o banheiro. Enquanto se prepara para sair, ele nota uma pequena boneca observando-o. Isso o perturba, levando-o a procurar por Aqua. Ao chegar ao quarto dela e não encontrá-la, ele supõe que ela ainda esteja envolvida na purificação dos espíritos e decide procurá-la. No mesmo quarto, Megumi também está presente, atraída pelas bonecas que a levaram a procurar água. Os bonecos começam a persegui-los implacavelmente, encontrando-os em todos os cantos. Quando estão prestes a desistir, Aqua aparece de maneira desajeitada, salvando-os. A purificação foi um sucesso e, como resultado, eles recebem a recompensa. Na guilda,
Gilda descobrem que a mansão estava infestada de espíritos devido a um cemitério nas proximidades, onde as almas que deveriam estar na vida após a morte foram seladas e acabaram na mansão. Ao ouvir isso, Kazuma percebe que essa situação foi causada por Aqua quando a conheceram. Como forma de punição, eles optam por não aceitar as recompensas da guilda e decidem limpar todos os túmulos. Com isso, agora tem uma casa aconchegante para viver em paz. Enquanto Megumi e Darkness jogam xadrez, Kazuma observa as chamas da lareira. Eles finalmente encontraram um lar onde podem enfrentar o rigoroso inverno, eliminando sua maior preocupação. Neste ambiente tranquilo, podem desfrutar de seu dia a dia. Quando Aqua aparece querendo o lugar à frente da lareira, Kazuma decide se mover para acomodá-la. Kazuma não está no clima para discutir, então ele concorda com Aqua. Ela fica surpresa e usa a oportunidade para se vangloriar de seu nível, que é 21, tornando-a a mais poderosa da equipe. Kazuma se questiona por que o nível dela não aumentou, mas logo se lembra de que as estatísticas dela já estão no máximo, então é compreensível. Ele sente compaixão por Aqua, pois isso explica porque sua inteligência não melhorou desde que chegaram a este mundo, o que é bastante triste, mas o mais importante agora é dormir. No dia seguinte, Kazuma vai à guilda. No caminho, ele encontra dois aventureiros recentemente conhecidos, Kiff e Dutz. Eles parecem muito nervosos e ficam olhando para um beco, então Kazuma pergunta o que está acontecendo. Eles explicam que encontraram um lugar onde todos os desejos podem ser realizados e estão ansiosos para experimentá-lo. Ouvindo isso, Kazuma não deixa a oportunidade escapar e decide acompanhá-los. Quando entram no local, os três são completamente hipnotizados. Eles se encontram em uma sala repleta de súcubos, que atendem a cada um dos homens que os visitam. Cada homem é levado para uma cabine separada, onde uma súcubo lhes entrega um formulário para preencher, especificando suas preferências físicas e sexuais, incluindo fetiches incomuns e preferências de aparência, como cor, gênero e características. A súcubo também explica como realizarão essas fantasias de maneira mútua, beneficiando-se da energia vital do hóspede para a sustentação. A súcubo alerta Kazuma de que após realizar seu desejo, ele deve abster-se de consumir álcool ou a situação sairá de controle junto com seus sonhos, então ele deve ser cauteloso. Kazuma preenche o formulário e prossegue. Ao voltar para casa à noite, ele é surpreendido com um banquete na sala de jantar. Este banquete foi enviado pela família de Darkness ao saber que ela adquiriu uma nova casa e agora pode viver em paz. O banquete inclui caranguejo, algo que Kazuma nunca experimentou, então ele hesita um pouco antes de saborear. Mesmo assim, após dar a primeira mordida, ele se vê incapaz de resistir à comida. Aqua traz um pouco de sake que veio junto com o caranguejo, abre a garrafa e começa a beber enquanto saboreia a refeição. Uma ideia inovadora surge em sua mente: utilizar a carapaça do caranguejo como xícara e aquecer o sake com a magia de Kazuma. Depois de experimentar essa combinação, ela fica completamente encantada e deseja que todos tenham a oportunidade de degustar, com exceção de Megumi, que ainda é muito jovem. Kazuma anseia profundamente por experimentar, mas lembra-se do aviso da súcubo. Portanto, apesar dos elogios ao sabor majestoso, ele precisa conter seus desejos. Para evitar sucumbir à tentação, ele se encaminha para a cama, mas, mesmo assim, não consegue adormecer. Por isso, decide tomar um banho quente. Uma vez dentro da banheira, completamente relaxado, Kazuma fecha os olhos por um instante. Quando os reabre, percebe que a luz no banheiro está apagada e depara-se com Darkness diante dele, que pensava que o local estava vazio. Kazuma hesita momentaneamente sobre o que está acontecendo, mas, recordando-se de que tinha fechado os olhos, assume que isso faz parte do sonho mencionado pela súcubo e segue adiante. Ele adota uma postura dominante e sai da banheira sem se cobrir, deixando Darkness constrangida e incerta sobre como agir. Kazuma solicita que ela lave suas costas. Ela tenta recusar, mas a personalidade dominante de Kazuma a impede de resistir. Relutantemente, ela cede ao pedido, sentindo-se envergonhada e procurando uma saída da situação. Conclui a tarefa rapidamente e planeja retirar-se, mas Kazuma sinaliza que o trabalho ainda não está completo e que ela deve prosseguir com outra parte do corpo. Quando Darkness está prestes a fazê-lo, Aqua começa a gritar como uma louca. Kazuma, enfurecido por ter seu momento interrompido, desabafa sua frustração com ela, recordando-lhe que tudo isso não passa de um sonho. Contudo, ao sair da banheira e investigar, ele encontra Megumi e Aqua em volta de uma súcubo que ficou presa em um portal. Fica então evidente que o que está experienciando não é um mero sonho. Foi então que Kazuma percebeu que o que estava vivenciando não se tratava de um mero sonho. Agiu prontamente para ficar na frente da súcubo,
com a intenção de protegê-la, mas Aqua e Megumi, acreditando que ela estava controlando Kazuma, estavam determinadas a eliminá-la. Kazuma aconselhou a Sukubo a fugir, mas ela recusou, ciente de que devia enfrentar as consequências, então ele estava disposto a enfrentar seus próprios companheiros para protegê-la. Nesse ínterim, Darkness chegou e relatou como a Sukubo estava exercendo influência sobre Kazuma, uma vez que seu comportamento estava se tornando cada vez mais estranho. Os três então decidiram que era necessário pôr fim à vida da Sukubo. Kazuma se envolveu em um confronto com eles, permitindo que a Sukubo escapasse, embora tenha sido derrotado e incapaz de se levantar. No dia seguinte, Darkness não sabia como lidar com seu desconforto. Kazuma fez todos acreditarem que estava sendo controlado de fato e não se lembrava de nada, tudo para evitar mal-entendidos. Finalmente, Darkness reuniu coragem e compartilhou um pouco do que havia acontecido com Kazuma, mas ele simplesmente riu sozinho, relembrando a experiência da noite anterior como algo maravilhoso. Entretanto, seus pensamentos foram abruptamente interrompidos pelos sinos de alerta de emergência. A guilda anunciou que uma ameaça chamada de O Destruidor estava se aproximando da cidade e todos os residentes eram instruídos a evacuar, enquanto os aventureiros deveriam se reunir na guilda para se preparar para a batalha. Rapidamente, todos começaram a fazer as malas para deixar suas casas, mas Kazuma estava confuso, sem entender a gravidade da situação. Eles seguiram diretamente para a guilda em busca de mais informações e um plano de ação. Na guilda, descobriram que o Destruidor era uma antiga arma criada por uma cidade mágica que havia saído de controle. Não havia informações sobre como detê-lo, mas sabiam que estava protegido por uma barreira poderosa que o tornava invulnerável. Todos tentaram encontrar uma solução, e suas esperanças recaíram sobre Kazuma e seus planos, uma vez que ele já havia salvado a cidade várias vezes. Kazuma acreditava que Aqua tinha o potencial de romper a barreira. Uma vez que isso fosse feito, apenas precisariam de um ataque forte o suficiente para destruir a ameaça. Megumi é a portadora da magia explosiva. No entanto, um único ataque por parte dela provavelmente não será suficiente e com isso, as esperanças dele se esvaecem. De repente, Vi surge e todos começam a celebrar, pois ela possui a habilidade crucial para salvar a cidade. Não há tempo a perder. Então todos entram em ação, ocupando suas respectivas posições e se preparando para o confronto. Viz e Aqua se posicionam em um dos pilares diante da cidade, enquanto Kazuma e Megumi ocupam o outro. Darkness fica na linha de frente, pronta para se sacrificar caso algo dê errado. O temível destruidor se aproxima e é chegada a hora de iniciar o combate. Aqua concentra seu ataque mais poderoso e o desfere implacavelmente. A barreira oferece resistência, mas a determinação de Aqua a leva a superar essa barreira. Megumi está trêmula, incapaz de conjurar seu feitiço devido ao medo, mas Kazuma instiga até que ela recupere a compostura. Com esforços combinados, Megumi e Viz lançam seus feitiços, preparando o ataque. Quando o destruidor está devidamente alinhado, eles desferem o golpe com toda a força que tem. O ataque acerta em cheio e o destruidor é derrotado. Todos comemoram sua vitória, porém, Kazuma mantém sua desconfiança, achando que foi tudo muito fácil e que a batalha ainda não terminou. Sua intuição se confirma quando o destruidor entra em contagem regressiva para a autodestruição e todos correm para se afastar. Entretanto, Darkness se recusa a deixar as coisas terminarem dessa maneira e se lança dentro da máquina. Isso motiva os outros a segui-la. Kazuma, acompanhado de Viz e Aqua, entra para encontrar a fonte de energia e eliminá-la de uma vez por todas. Ao chegarem, deparam-se com os restos mortais do criador do destruidor, juntamente com seu diário pessoal. Continuando a exploração, eles finalmente localizam a fonte de energia. Embora saibam que é preciso destruí-la, não têm ideia de como fazê-lo. Vi sugere que talvez ela possa teletransportá-la para algum lugar seguro, mas a falta de magia suficiente e o risco de falha preocupam. Kazuma se oferece para conceder a ela toda a sua magia e assumir a responsabilidade caso algo dê errado. Com isso, Viz recolhe sua magia e teletransporta a fonte de energia para uma localização segura antes que ela exploda. Parece que tudo chegou ao fim. No entanto, Darkness pressente que ainda não é o fim. Embora a fonte de energia tenha desaparecido, o protocolo de autodestruição ainda está ativo, o que significa que precisam destruir o destruidor antes que ele exploda. Viz esgotou sua reserva de magia e não pode receber magia de Aqua,
já que isso a mataria. Inesperadamente, Megumi surge nos braços de um homem. Ela compreende que sua presença é vital para a missão. Kazuma usa sua habilidade para transferir uma parte da magia de Aqua para Megumi, capacitando-a. Megumi se prepara e, quando está pronta, libera a mais poderosa magia explosiva de sua vida, reduzindo o destruidor a destroços e encerrando a batalha. Semanas após a batalha, a vida na cidade retorna ao normal, e todos estão contentes. Embora a vida de Kazuma não seja exatamente como ele havia imaginado, ele está satisfeito com o que conquistou. Entretanto, quando ele está prestes a celebrar sua vitória novamente, agentes da capital chegam para prendê-lo. Ele é responsabilizado por uma explosão de energia que ocorreu na residência do presidente, e agora ele deve enfrentar as consequências. E assim se conclui a primeira temporada deste anime. Se você assistiu até este ponto do vídeo, saiba que é um dos poucos a fazê-lo. Lembre-se de se inscrever para não perder nenhum vídeo. Com isso dito, nos encontramos no próximo vídeo.